E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Este é o canal Coleção Paralela. Ali está o meu amigo mestre do terror, o poderoso mestre do terror. Eu sou o Rodrigo e a gente vai falar do que eu andei lendo. Eu andei lendo muita coisa como sempre, mas eu quero falar sobre essa ediçãozinha aqui, ó. Capitão América número 183 da editora Abril. Formatinho, uma edição dos anos 90, de 1994, como vocês podem ver aí. O que a gente vai falar dessa edição? Bom, eu tô meio que numa pegada de ler algumas edições do Capitão América, porque eu as recebi de presente do meu amigo André. O André me enviou na Caixa do Faroeste, na conhecida Caixa do Faroeste que eu tô sempre falando. E eu resolvi começar a ler, porque fazia bastante tempo que eu não lia edições do Capitão América. Falei de uma outra edição aí que eu achei com algumas histórias bem ruins e que falava de uma fase, né? Mostrava uma fase muito grotesca do Capitão América. Minhas palavras naquele vídeo, inclusive, renderam-me a alcunha de hater do Capitão América. Apareceu uma pessoa aí nos comentários que disse que eu sou hater do Capitão América. O que muito me divertiu. Nunca tinha me imaginado como hater do Capitão América, vejam vocês. Mas faz parte. Hater do Capitão América e fanboy do Batman. Que tal? Será que ele estava tão errado sobre ser fanboy do Batman? Talvez nem tanto, né? Mas, prosseguindo. E eu comentei na última vez que eu falei da revista do Capitão América que a melhor história da edição parecia ter como função principal mostrar o nível de poder do Thor. A principal história era com o Thor e sem dúvida alguma buscava mostrar o potencial do Deus do Trovão. E o que nós temos aqui, como a própria capa diz, é a apresentação da nova formação dos Vingadores, que na época inclusive estavam sendo sancionados pelas Nações Unidas. Então a verdadeira razão dessa história, a grande questão aqui é justamente isso, é falar dos heróis em sua nova formação, de qual é a nova formação dos Vingadores. O argumento é do Larry Hama e os desenhos são do Paul Ryan. São bons desenhos, no argumento não chega a ser dos piores, nem é tão bom, né? Na primeira página que já estão todos os Vingadores da época reunidos, membros reservas, membros titulares, Vingadores da Costa Oeste, Vingadores da Costa Leste, né? Uma galera tá reunida aqui. E eles estão, né, votando para decidir, afinal de contas, quais serão os Vingadores ativos e os reservas. Inclusive o Homem-Aranha está participando aqui, embora tudo que o Homem-Aranha faça nessa edição é ficar aparecendo vez por outra. Não há muita ação. O que me chamou a atenção nessa história, primeiro, foi que eles lidam com ameaças que foram travestidas de grandes ameaças, mas que são extremamente genéricas. Eles enfrentam esse tal de Neg, vou chamar de Neg, o nome dele é NGH, Nig, ou Imensionável, com o seu grupinho de vilões, que ele diz que o seu poder é o poder gerado pelo mal, ele se alimenta do mal, da existência do mal, e com os tais de tetrarcas. Os tais tetrarcas são criaturas meio que sem formas, com formas estranhas, meio abstratas, e eles acabam envolvendo os Vingadores no confronto deles. Essa formação dos Vingadores tem inclusive o Homem-Areia como um dos membros reservas, né? O que é uma curiosidade a ser citada que eu nunca havia me dado conta. Aqui tá eles, ó, os tetrarcas da entropia, são esses sujeitos aqui, é uma pirâmide com um olho, uma serpente, uma espécie de mulher, homem, humanoide aí, ó, feito de energia, e eles são os grandes inimigos do imensionável lá, Nick, sei lá, que raio de nome é esse.
Cara, eu tô dizendo que a história é totalmente ruim? Não, gente, não é isso. Não é uma história realmente ruim. É uma história que cumpre os seus princípios. A história acaba sendo, inclusive, divertida. Ela nos põe em contato com os Vingadores agindo juntos, com o que viria a ser principalmente a equipe principal agindo junto. Chega a haver um certo confronto entre a equipe titular e a equipe reserva, porque eles estão sendo manipulados. A história não é ruim, mas os vilões e suas motivações são extremamente abstratos. Esses tetrarcas da entropia são personagens sem qualquer lógica, sem qualquer sentido. E o curioso é que a própria história os trata assim, porque na história todos os super-heróis, inclusive o Doutor Estranho, que aparece aqui, e que é um grande conhecedor de entidades dimensionais e tudo mais, acaba dizendo que ele nunca ouviu falar dos caras, ele não sabe quem são, né? Então devem ser entidades poderosas sem nenhuma razão de ser, sem nenhuma relevância. Eles são poderosos, não há nenhuma dúvida. O tal dos olha o que eu tô falando, eu ia falar tretarcas de treta. O tal dos tetrarcas são poderosos, são entidades realmente poderosas, assim como o inimigo deles é realmente poderoso, mas sem nenhum sentido, sem nenhuma razão de existência em si. Eles parecem não ter qualquer fundamento, não ter qualquer lógica. O confronto entre eles parece não obedecer a nenhuma motivação especial, e o que acaba tirando muito do brilho da história, né? Eles não são nem tanto o imensionável ali, quanto os seus inimigos, os seus algozes. Eles não têm bons planos pro planeta Terra, pros humanos. Ambos querem, na verdade, não querem o bem de ninguém. E no final da aventura, você acaba descobrindo que eles, na realidade, são, principalmente o imensionável aqui, e ele, na verdade, ele é apenas a parte de uma outra entidade, que é esse sujeito aqui, ó, que ele volta ali para a Terra, os Vingadores libertam ele vai para a Terra, ele acaba, né, se transformando nessa mulher, e você pensa que o bagulho vai ficar louco agora, porque esse cara deve ser uma terceira, né, uma quarta força. A gente pensa que ele vai ser um grande opositor dos tais tetrarcas e do imensionável ali. Mas daqui a pouquinho a grande reviravolta, o grande plot twist da história é que eles são um só. O imensionável e a mulher são uma mesma entidade. Aqui parece até que eles vão se dar um beijo aí, parece que a coisa vai ficar romântica, mas não é isso. Eles estão se fundindo e eles são esse cara aqui, né? Esse cidadão aqui que eu particularmente não sei quem é. Não lembro nunca de ter ouvido falar, mas ele era o imensionável, ele era essa mulher aprisionada, e fica então revelado que os grandes algozes mesmos, que os grandes inimigos, que os grandes vilões eram na verdade os tetrarcas. O imensionável era só a parte má desse cara, assim como a pessoa aprisionada lá era a parte boa, e isso tudo era um plano dos tais tetrarcas, que tudo que eles queriam fazer era criar problema, criar treta, apesar que eu estava quase falando essa palavra antes. E para mim, pelo menos, fica bastante claro que a única razão da história era mostrar o novo grupo de Vingadores agindo juntos. Inclusive o grupo depois que aquele cara que se fundiu foi embora, ele deixou os vilões que seguiam os tetrarcas para trás. Tem aqui, esse aqui não é aquele cara dos Kree? Não me lembro o nome dele agora. Atlas? Sei lá, não me lembro. Tem um Skrull, aparentemente. Tem uma galera, ele deixa esses caras para trás, ou a entidade cósmica lá, depois de
fundida depois que voltou a ser um só e não quer saber deles. E aí esse bandidinho de segunda vê uma oportunidade de usar eles para montar uma gangue e aparentemente eles vão dar ouvidos a eles. E é isso. A história acaba ficando nisso e é uma história bastante passável. É um feijão com arroz. É uma história de 62 páginas que pelo menos ela consegue mostrar que veio. A ideia era mostrar as novas formações, os novos Vingadores, e ela faz isso. Ela mostra as novas formações, os novos Vingadores, mostra eles agindo juntos, mostra os reservas agindo, os titulares agindo. Eu não sei por que eles não quiseram trazer uma ameaça mais palpável para essa primeira ação da nova formação dos Vingadores. Eles quiseram trazer esses tais tetrarcas aí, essa confusão de entidades. Mas é isso. Traz a presença desse Rage, esse cara que eu nunca gostei. Eu li poucas histórias com ele, mas pra mim parece um personagem muito sem sentido, o tal do Rage. Não sei qual é a moral dele. E nós partimos para a segunda história da edição, que é com os Vingadores da Costa Oeste, com o argumento do Roy e Dan Thomas e desenhos de novo do Paul Ryan. E aqui estamos na mesma vibe, era a escolha de quem seriam os titulares e reservas dos Vingadores da Costa Oeste. Mas a grande questão aqui é o quebra-pau entre o Gavião Arqueiro e o Agente Americano. Que, aliás, eu esqueci de mencionar, né? Nessa história o Capitão voltou a ser Capitão América. Nessa história não, né? Ele deve ter feito isso antes. Mas, diferente da outra edição do Capitão América da qual eu falei, nessa ele é novamente Capitão América, com uniforme tradicional e tudo mais. E aqui o cara voltou a assumiu a alcunha de agente americano, e ele e o Gavião não se gostam e resolvem fazer uma disputa lá e saem na porrada. A grande motivação da história, na verdade, é essa. O pano de fundo da eleição dos membros ali é só um pano de fundo. O grande lance é os dois saírem na porrada mesmo, que é o que acaba acontecendo. Essa história serviu para eu descobrir algumas coisas, tipo, eu desconhecia a extensão das habilidades do agente americano. Ele fala aqui durante a história que ele pode erguer 10 toneladas. Eu não imaginava que ele tinha efetivamente super força, era uma ignorância minha. Eu achava que, como um cara meio que oriundo dos soros ali do super soldado, ele tinha capacidades ampliadas como Capitão América, mas não que tinha um superpoder mais palpável, vamos dizer assim. No final das contas, o Gavião Arqueiro toma uma surra do cara, né? Passa a história inteira bancando o valentão para tomar uma surra, e o agente americano vai embora, diz que não quer ficar no grupo, tá revoltadinho com eles, e a Feiticeira Escarlate expressa preocupações com o fato de que ele é um cara meio incontrolável. Mas a gente sabe que algum tempo depois o agente americano acabou agindo novamente com os Vingadores. E essa era a fase do Capitão América que tínhamos por essa época. É curioso que a revista inteira tem 2 histórias e nenhuma é efetivamente do Capitão América. Ele aparece em ambas as histórias, mas nenhuma história é dele, né? São histórias dos Vingadores. Coisas da Abril, coisas dos formatinhos, coisas dos anos 90, mas sem dúvida alguma eu gosto bem mais dessa fase aqui do Capitão, em que ele não tá com aquela armadura ridícula, que ele tem aquela fase que ele usa aquela armadura ridícula e que ele não aparece com aquele grupinho abismalmente irritante que ele apareceu durante um tempo, que eu sempre achei uma das coisas mais sacais do Capitão América. E é isso. Andei lendo a Capitão América 183. E se você gostou desse vídeo, likezinho aí pra mim. E pro meu querido mestre do terror.